Beleza? É isso aí. Pastor, meu amado amigo, essa notoriedade que o senhor ganhou, né, através das páginas, das redes sociais, te deu essa condição, né, de dar voz pra muita gente, né? E a rede social, ela fez isso nos dias de hoje, ela deu voz pra muita gente. Muita Sim. gente bem intencionada, que foi o caso do senhor, né? Falou, não, eu acredito na minha geração. Sensacional, a gente sente que foi, né, que nasceu no coração de Deus esse projeto. Mas também tem muita gente mal intencionada. Tem muita gente que usa a rede social para fins maléficos, né? Também, Como que o infelizmente. senhor vê isso hoje? Porque da mesma forma que democratizou, a internet democratizou e hoje todo mundo tem voz, isso tem um efeito colateral, né? Como que o senhor vê essa questão dessas pessoas que hoje usam da rede social para falar mal de igreja, para criticar a igreja, né, para fazer, na minha concepção, um desserviço para o evangelho? Na verdade, eu vejo como democracia e liberdade de expressão. Se a gente criticar e falar que existem pessoas que estão usando a rede social com fins maléficos, malignos, principalmente nesse nicho cristão, a gente vai estar concordando com aqueles que desejam censurar as pessoas. Eu acredito que todas as pessoas têm direito de pensar, têm direito de pensar e têm liberdade para expressar o que pensam. Beleza? Todos nós. Tanto eu para defender o que eu acredito, quanto eles para atacar aquilo que eles é contra. As pessoas têm que aprender a usar a internet. Se eu não gosto do posicionamento do cara, eu não sigo, pô, não assisto. Não dou minha audiência, não empresto os meus ouvidos. Se o cara está denegrindo, falando mal, criticando a instituição que eu faço parte, para que eu vou dar crédito para um cara desse? Então, isso não fala mais a respeito de quem critica, fala mais a respeito de quem fica ouvindo as críticas. Nesse contexto aí, eu não critico os caras que usam a internet para falar mal da igreja. Eu critico mais quem fica dando audiência para esses caras. Sim. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que acabam dando audiência para aqueles que ficam expondo pecados alheios, para aqueles que ficam expondo a igreja, para aquele que fica desnudando os bastidores da igreja. Então, assim, na minha opinião, cara, é liberdade de expressão. Se o camarada tem um nicho dele de críticas, vai estar lá um monte de gente. Tem gente que consome, né? Que concorda com isso. Ele vai ter um público, pô. Uhum. Tem público pra tudo hoje. E pra todos, entendeu? Então, assim, eu não sou contra, não. E outra coisa. Muitos desses caras, eles acabam sendo um Nabucodonosor da vida, né? Uma Babilônia da vida. Uhum. Quem usou Nabucodonosor e a Babilônia? Foi Satanás? Tem muita gente que chama os críticos da igreja de endemoniado, está sendo usado pelo diabo para escandalizar o evangelho, está sendo usado pelo diabo para desnudar a igreja. Mas quem usou a Babilônia, quem usou Nabucodonosor, foi o próprio Deus. Deus enviou a Babilônia como uma nação. Essa foi a queixa de Abacuque. Como é que pode, Senhor? O Senhor vai enviar uma nação ímpia, uma nação pecadora. Olha só como esses homens são, eles são ímpios, eles praticam a impiedade. O Senhor vai usar uma nação ímpia para escravizar o seu povo? Então, assim, a gente precisa entender que esses caras estão sendo usados por Deus de alguma forma. Porque se não houver escândalo, não vai alimentar essas pragas, poxa. Se o pastor ele não se corromper, não vai ter conteúdo para eles. Se o cara não ficar pegando a mulher do outro, não vai ter conteúdo para esses caras. Então, isso fala mais sobre a dependência nossa como igreja, sobre a fragilidade nossa como igreja, como a falta de caráter nosso como igreja, do que sobre os carniceiros. Sim. Os urubus só se alimentam se houver
carniça. Então, se não houver carniça, eles vão passar fome, não vão se alimentar. Então, assim, eu concordo que deva ter, sim, esses canais que expõem, que critica, e eles, de alguma forma, estão sendo usados por Deus. Agora, sim, quando Deus decidiu impor seu juízo contra a Babilônia, contra Nabucodonosor foi pastar. Então esses caras têm que entender que eles podem até estar sendo usados por Deus para exercer juízo contra a igreja, mas eles vão ter que se ver com Deus depois. Exato.